Capítulo 1 do livro Os Segredos do Profeta. Subtítulo: O Segredo do Vidente. Além disso, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Jeremias, o que você vê? E eu disse: Vejo um galho de uma amendoeira. Então o Senhor me disse: Viste bem, porque estou pronto para cumprir a minha palavra. Jeremias 1, do 11 ao 12. Observem bem primeiro, queridos amigos. Antes que Jeremias se tornasse um orador de Deus, ele deveria ser um vidente. O nome de um profeta nos tempos antigos era um vidente. Um homem que podia ver, alguém que podia ver com olhos da mente. Alguém que também podia ver com discernimento espiritual, de modo a compreender vividamente a verdade que ele teve que entregar em nome do Senhor. Aprenda bem essa lição simples, vocês que procuram falar em nome de Deus. Você deve ser um vidente primeiro, antes de ser um orador. Charles Spurgeon e a lição da amendoeira. Eram férias em famílias e tínhamos vários dias de Disney planejados e os meus filhos estavam ansiosos por cada momento. Talvez eu também estivesse um pouco ansioso e entusiasmado, mas no final do primeiro dia, depois de lidar com as filas terrivelmente longas, estávamos exaustos. Essas férias começaram com caminhadas suficientes em um dia para preencher minha cota para o mês inteiro. Eu estava grato, mas ansioso por um momento mais relaxante com a minha família. No dia seguinte, fomos à piscina. Era uma enorme piscina de resort totalmente equipada com escorregadores, vôlei aquático, um rio lento e todos os tipos de diversão relacionada à água. Enquanto as crianças se divertiam no playground aquático, eu estava pronto para pegar um pouco de sol. Colocamos um colete salva-vidas em meu filho de 4 anos e o deixamos correr na piscina infantil rasa. Nós estávamos prontos, minha esposa e eu estávamos tomando um pouco de vitamina D de sol. Finalmente, estávamos relaxando juntos. Este era o meu tipo de férias. Na época, estávamos no meio de uma mudança para o estado diferente. Então, ficamos entusiasmados em dedicar um tempo com a família, para nos reagrupar e fazer algumas memórias maravilhosas juntos. No meio dessa transição, o Espírito Santo falou comigo. Ele disse algo que foi mais profundo em meu espírito. Vou fazer milagres em sua mudança. Este foi um momento emocionante de transição. Enquanto me deitava ao sol pensando sobre os eventos recentes que levaram a este momento, percebi que estava ciente da bondade de Deus. Aproveitando este momento de gratidão, pude sentir a presença de Deus ao redor. A paz que estava sentindo era oxigênio para minha alma. Perdido no momento, estava alheio a tudo ao meu redor e em um lugar especial de conexão com Jesus. Foi então que minha esposa me deu um tapinha no pé e me trouxe de volta a consciência do que estava à minha volta. Ela falou meu nome quando acordei. Eu senti como se estivesse acordando do sono. Jimmy, levante-se. Um menino de 4 anos se afogou. O quê? Eu perguntei. Eu realmente não sei, ela respondeu em pânico. Mas há um grupo de pessoas tentando reanimar este menino do outro lado da piscina. Eu imediatamente me levantei e corri para ver o que estava acontecendo. Olhando para trás, pude ver minha esposa segurando nosso filho de 4 anos nos braços e consolando nossa filha. Quando cheguei à área onde estava o menino, o salva-vidas da piscina estava tentando fazer uma ressuscitação cardiopulmonar nele, tentando reanimá-lo o melhor que podia. A mãe estava gritando e chorando com um som mais desesperador que já ouvi.
As pessoas estavam ali conversando baixinho sobre como o menino havia sido encontrado por seu primo de 5 anos, flutuando no fundo de uma piscina lenta. O desamparo absoluto na atmosfera era tão espesso. A única coisa que o cortou foi o som desta mãe chorando por seu filho. Fiquei ao lado do meu sogro orando em meu espírito. Faça algo, Deus. Por favor, faça algo. Faça alguma coisa. 20 minutos se passaram e o menino ainda estava inconsciente e mal respirando. O CPR não estava mudando nada. Alguns sugeriram que o menino poderia ter comida presa nas vias respiratórias e o encorajavam a vomitar em voz alta. Outros diziam que ele possivelmente bateu com a cabeça e caiu inconsciente na piscina. O paramédico do resort agora estava tentando bombear seus pulmões e remover qualquer água que pudesse ter engolido. Nada estava mudando e o menino parecia pior. Sua respiração era esporádica e você podia ver que esse menino estava lutando por sua vida. Pode ter se passado de 10 a 15 minutos depois, quando a ambulância finalmente chegou. E o MT colocou o menino em uma maca e o conduziu até o veículo médico. O único som que você podia ouvir em todo o resort era o som da sua mãe chorando pela vida do filho. Este menino de 4 anos agora estava sendo arrastado no que parecia ser uma procissão fúnebre. As pessoas estavam tentando consolar a mãe, mas todos sentiram a escuridão do que estava acontecendo com essa família. Eu acompanhei ainda orando. Faça alguma coisa, Deus. Faça alguma coisa. Lembro-me de meus pensamentos enquanto estava tentando racionalizar a situação. Na melhor das hipóteses, esse menino vai ter graves danos cerebrais, pensei. Enquanto o levaram para a ambulância, a mãe ainda soluçando de desespero, continuei a orar. Faça alguma coisa, Deus, faça alguma coisa. Foi naquele momento que ouvi o Espírito Santo falar tão claramente ao meu ventre. Você faça alguma coisa. Foi como se algo explodisse em meu espírito. Eu estava determinado a ver esse menino voltar para nós e cumprir seu destino dado por Deus. Minha esposa e eu corremos até a mãe, que estava histérica, e agarrou a sua mão. Eu podia sentir o desespero e falei com ela. Eu sou um ministro de cura. Posso orar pelo seu filho? Ela gritou, por favor. Ele é meu único filho. Qual é o nome dele? Eu perguntei. Adam. Ela chorou. Emily, minha esposa, pegou uma das mãos e eu a outra. E falei para a mãe. Deus vai trazer Adam de volta para nós e ele vai cumprir seu destino. Naquele momento senti um grito intenso sair da minha alma enquanto clamava. Adam, falo ao seu espírito, volte para o seu corpo. Você cumprirá seu destino e fará tudo o que Deus o chamou para fazer. Você viverá com todas as funções cerebrais e será saudável todos os dias da sua vida. Deus cuidará de você e você verá a sua bondade. Deixe o sopro de Deus entrar em seus pulmões, em nome de Jesus. Quando minha esposa estendeu a mão para orar por Adam, ela orou de um lugar profundo para que a vida voltasse para o menino como se estivesse orando por nosso próprio filho. A essa altura, muitos dos que haviam evacuado a área da piscina estavam se reunindo em torno dessa mãe, enquanto minha esposa e eu segurávamos sua mão e intercedíamos pela vida desse menino. Pessoas que não oravam há anos estavam orando. Um homem que não sabia o que orar estava dizendo repetidamente: anjos, anjos, anjos. O pai de Emily, Stefan, soltou também com o coração paternal ao ver o filho desta mãe voltar à vida.
Imediatamente, o paramédico saltou da ambulância com a notícia de que o menino havia acordado da inconsciência e estava gritando com toda a força que seus pulmões podiam suportar. A multidão participando e aqueles que assistiam testemunharam um milagre. E todo mundo sabia disso. O EMT relatou que enquanto tentavam colocar um dispositivo médico na garganta do menino, ele acordou gritando. Ele agora estava totalmente alerta e gritando: "Eu não quero isso!" sobre o dispositivo que estavam tentando usar para trazê-lo de volta à consciência. As pessoas vinham até a mãe para comemorar o que acabara de acontecer. Lágrimas de alegria escorriam por seu rosto. Todos que estavam à cena ficaram pasmos e o temor de Deus impregnou a atmosfera. Fiquei parado e vi as pessoas dizerem o nome de Jesus como se estivessem dizendo pela primeira vez em muitos anos. Ao reconhecerem o milagre da vida que Jesus deu a este menino, Emily e eu estávamos abraçando a mãe do Adam e abençoando a incrível salvação de Deus. Um silêncio sagrado se instalou enquanto minha esposa e eu voltávamos para o carro. O estacionamento da piscina do resort ficava a uma pequena caminhada do outro lado da estrada. Segurando meu filho em meus braços e segurando a mão de minha filha, falei com minha esposa sem palavras. Nossa imensa gratidão pelo que Deus tinha acabado de fazer agora estava chegando à nossa família. Ficamos maravilhados. Enquanto prendíamos nossos filhos, minha esposa e eu continuamos nos olhando nos olhos e balançando a cabeça em espanto. Dei a volta na porta da frente do lado do motorista e olhei para cima para encontrar um homem parado ao lado de uma van branca, olhando para mim. Eu não tinha visto esse homem antes, mas ele olhou para mim e falou meu nome como se me conhecesse. "Jimmy", disse ele. "Sim", eu respondi. "O menino está bem?" "Sim", eu respondi. Agora entrando em sua van branca, ele falou com uma sensação incomum de calma. "Bom", disse ele. Depois que ele foi embora, olhei para Emily em estado de choque. Olhamos um para o outro e, atordoados, tentamos dar sentido a tudo. Isso foi muito estranho. Como aquele homem sabia meu nome? Eu disse a Emily: "Não sei o que está acontecendo aqui, mas acho que pode ter sido um anjo." A Escritura nos diz: "Não negligencie a hospitalidade para com estranhos, pois, por isso, alguns têm entretido anjos sem saber." Hebreus 13:2. Se este homem fosse um anjo, eu seria aquele dentro deste veículo sem saber. E se Deus enviou seu anjo, foi para zelar pelo milagre da vida que Jesus havia feito por este garotinho. O que aconteceu com o menino? Você pergunta. Enquanto nós afastávamos, vindo o helicóptero transportando-o de avião para o grande hospital mais próximo, ele estava sendo levado às pressas para ver se havia ocorrido algum dano cerebral durante o período de inconsciência. Alguns dias depois, Emily estava andando pelo resort e reconheceu um dos rostos da família. Era o tio do menino e ele estava levando um grupo de crianças para se divertir. Minha esposa se apresentou e perguntou sobre o menino. O tio respondeu com uma notícia incrível: Adam está bem, saudável e nenhum único dano cerebral foi encontrado. Não só isso, mas ele queria voltar para a piscina. Minha esposa ficou chocada. O tio do menino continuou a dizer a ela que Adam não conseguia se lembrar do incidente. Sua única memória era que ele tinha estado em um lugar especial, onde ele podia respirar debaixo d'água. São momentos como este, momentos de outro mundo, que chamaram minha atenção. Existe outra realidade onde anjos, milagres e o sobrenatural estão sendo orquestrados pelo Senhor dos Exércitos para trazer o reino dos céus à terra e revelar a bondade de Deus. Este mundo invisível está ativamente escondido bem na nossa frente.
bem nos nossos olhos. Todos os dias há momentos sobrenaturais que são tão velados que podem passar desapercebido, a menos que tenhamos olhos para vê-los. Pessoalmente, estou curioso e quero saber mais. Eu quero ver as atividades invisíveis do céu. Existem maneiras de perscrutar essas realidades ocultas? Podemos reconhecer as ações óbvias e as sutilezas de Deus? Eu acredito que sim, e é uma paixão minha descobrir os caminhos de Deus e ver além do reino do natural para o reino do sobrenatural. Talvez Deus esteja procurando por aqueles que tentarão encontrar o que Ele está escondendo bem à vista. É a glória de Deus ocultar um assunto, mas a glória dos reis é descobrir um assunto. Provérbios 25, 2. Subtítulo: Fez você olhar. Mas por que mais pessoas não experimentam essa realidade invisível? Se é tão poderoso o suficiente para influenciar o mundo em que vivemos, por que não é ensinado nas escolas ou referenciado em conversas comuns? Se podemos ver sua influência, por que é menosprezado em alguns círculos sociais e religiosos falar sobre isso? Acho que tudo se resume a esta coisa. As pessoas estão olhando e prestando atenção a isso, ou somos treinados para ignorar o que está bem na frente de nossos narizes. Quando eu era criança, jogava um jogo chamado Fiz Você Parecer. No jogo, faríamos as pessoas olhar para algo, apontando algo que estava passando. Muitas vezes, esse era o jogo que jogávamos em longas viagens de carro para nos divertir. Diríamos algo como: olhe para aquela árvore ali. A outra pessoa viraria rapidamente a cabeça e olharia. Neste ponto, diríamos: fiz você parecer. Não importa quantas vezes fizéssemos isso, sempre parecia divertido e novo. Fiz você parecer tornou-se um dos nossos jogos favoritos na estrada. As coisas que faríamos alguém olhar sempre estiveram lá. A diferença é que normalmente eles não estavam prestando atenção suficiente para se concentrar e olhar para elas. Existe um mundo invisível bem na frente de nossos olhos. Podemos não ver porque não olhamos. Enquanto nós não olhamos para as coisas que são vistas, mas para as coisas que não são vistas, pois as coisas que se veem são temporárias, mas as que não se veem são eternas. 2 Coríntios 4:18. Quando nos concentramos em algo, começamos a nos conectar com ele. Existe uma diferença entre ver e olhar. Ver acontece a uma pessoa. Olhar é a ação que o indivíduo realiza antes mesmo de vê-lo. Neste livro, quero ajudá-lo a saber o que procurar. Todo mundo tem olhos para ver, mas nem todos olham. O que você está procurando? Procuramos coisas que não vemos. As coisas ao nosso redor são temporárias. As coisas temporárias desaparecem, mas o reino de Deus dura para sempre. Imagine um mundo onde as cores são muito mais brilhantes. Um mundo agitado, cheio de movimento e atividades diárias. No mundo criado, todos nós estamos sendo impactados e influenciados por uma cultura fora do reino natural. Quando vivemos no mundo natural, sem esse conhecimento, não consideramos o efeito que o reino invisível tem em nossos dias visíveis. E se eu dissesse que existe outra realidade que tem impacto direto no mundo em que você vive? E se eu lhe dissesse que este mundo e esta realidade não poderia deixar de ser influenciado por uma realidade alternativa inconsciente? Agora, por alternativo, não quero dizer o contrário.
Esta realidade alternativa ocorre diretamente, simultaneamente com o mundo em que vivemos agora. Se eu lhe dissesse que existem vantagens invisíveis que você pode acessar a qualquer momento, você gostaria de saber sobre elas? Claro que sim, mas e se eu lhe dissesse que existem desvantagens invisíveis em jogo na sua vida? Você pode estar ciente de algumas dessas desvantagens e de outras não. Essas desvantagens podem jogar contra você em situações cotidianas. Mas quais são essas vantagens e desvantagens? Subtítulo: Nomeação divina. A verdade é que o número de realidades invisíveis em um dia normal iria nos surpreender totalmente. Podemos não perceber. Mas uma média de dias tem mecânicas ocultas e invisíveis acontecendo a cada esquina. Chegar ao trabalho na hora certa, atrasar-se um encontro casual com determinada pessoa, o cachorro puxando você em uma nova direção. Esses eventos podem parecer muito normais, mas há muito poucos, se houver acontecimentos aleatórios em nossos dias. Todos os dias, uma seleção divina de eventos ocorre, compromissos e decepções que mudam o curso da história em nossa vida, um momento de cada vez. No dicionário Merriam-Webster Lanier, define compromisso como um acordo para se encontrar com alguém em um determinado momento, o ato de dar um determinado trabalho ou posição a alguém, o ato de nomear alguém para um trabalho ou dever que é dado a uma pessoa, uma posição para a qual alguém é nomeado. Um compromisso é a convergência de duas ou mais coisas em um determinado local e horário. Quando essas coisas acontecem, temos um compromisso. Quando Deus prepara algo e encontramos alguém ou encontramos algo em algum lugar, temos o que chamo de encontro divino. Um momento determinado pelo Espírito de Deus, onde o destino encontra a realidade e os mundos invisíveis se tornam visíveis. Nessa convergência de vida, experimentamos um momento com Deus, mas podemos não perceber. Podemos ter sido levados a pensar que isso é sorte. Mas e se for algo mais? E se há algo mais acontecendo? Eu, como um crente, posso me tornar mais intencional em perceber esses momentos? É mesmo possível entrar nesses momentos com mais frequência? Existem problemas invisíveis acontecendo ao nosso redor também. Enquanto Deus está constantemente estabelecendo compromissos divinos, também podemos experimentar o que o inimigo está tentando estabelecer. O inimigo quer nos desapontar de nossa designação divina. Dicionário Merriam-Webster define decepção como o estado de sentimento de estar desapontado com alguém ou algo que decepciona as pessoas, uma pessoa decepcionante ou coisa assim. O que quero te dizer é que o inimigo está constantemente tentando desmantelar nossa designação divina. Deus significa para o bem e o inimigo para o mal. Portanto, agora estamos diante de uma realidade invisível. O que eu faço sobre isso? O que é que eu posso fazer sobre isso? A vida normal em Jesus foi projetada para ser uma série de crescente de compromissos divinos. O segredo para uma vida repleta de compromissos divinos está oculto à vista de todos. Quando entendemos esse segredo, é uma virada de jogo. Subtítulo: As coisas secretas. As coisas secretas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que possamos cumprir todas as palavras desta lei. Deuteronômio 29:29. Você já conheceu alguém que tem muita dificuldade em guardar segredos? Talvez você conheça alguém que pareça excessivamente animado para lhe contar algo secreto. Existem certas coisas que Deus mantém em segredo, mas existem outras coisas que Ele adora revelar. Os segredos são as maravilhas de Deus.
Ele pode não ser o autor de confusão, mas não se engane, ele é um Deus de mistérios e segredos. Deus sabe das coisas e sabe o que nós não sabemos. Ele pega as coisas que não conhecemos e as prepara para uma grande revelação. Ao fazer isso, ele nos convida a um encontro misterioso com seus segredos. Podemos pensar em propriedade como algo material que alguém possui. Pode ser uma casa, um pedaço de terra, um carro ou um barco. Enquanto os bens materiais podem ser passados de uma geração para outra, o mesmo acontece com os segredos espirituais. Considere isso como propriedade intelectual, que o dicionário Merriam-Webster define como propriedade, como uma ideia, invenção ou processo, que deriva do trabalho da mente ou intelecto. Também a aplicação, direito ou registro relacionado a isso. As coisas que são reveladas já foram coisas ocultas. Essas coisas podem ter estado lá o tempo todo, escondidas à vista de todos. Mas uma vez que são reveladas, pertencem àqueles a quem foram confiadas, como a passagem de propriedade de uma geração para outra. Deus está levantando uma geração a qual Ele pode revelar seus mistérios. Esta geração será chamada para administrar os maiores segredos de todos os tempos. Que mistérios e maravilhas aguardam aqueles que estão dispostos a ir além do véu e perscrutar além do visível para o invisível? Onde estão aqueles a quem Deus pode confiar seus segredos? Quem são eles e com quem se parecem? Subtítulo: O Homem Original. No início, Deus formou o paraíso por sua palavra. A criação se uniu para formar a mais bela exibição da vida no planeta Terra. Em questão de instantes, do nada surgiu algo. Gênesis, o livro dos começos, nos diz que Deus colocou este jardim no Oriente e é lá que ele colocou o homem que ele havia formado. Gênesis 2:8. No jardim, Deus conduziu Adão através de uma tarefa incomum. Do solo, o Senhor Deus formou todos os animais do campo e todas as aves do céu, e os trouxe a Adão para ver como ele os chamaria. E o que quer que Adão chamasse cada criatura viva, este era o seu nome. Gênesis 2:19. Este era um trabalho que exigiria uma graça que estava além da habilidade ou talento natural. Adão foi chamado para dar um nome a cada ser vivo: o leão, o urso, o pássaro, tudo que rasteja, voa, os peixes que nadam e etc. Seria nomeado por Adão. Não era uma tarefa fácil e Adão não estava simplesmente nomeando categorias de animais. Adão foi chamado por Deus para nomear cada coisa viva e cada variação dessa coisa viva. Pense na duração e na dificuldade dessa tarefa. Com as milhares de espécies de pássaros e a vasta variedade de grandes animais, roedores, gatos selvagens e todos os tipos de criaturas vivas. Esta não foi uma façanha pequena. Adão respondeu à chamada e nomeou a cada coisa criada. Com que gênio secreto Adão estava operando? O segredo é encontrado em Gênesis, escondido à vista de todos. Enterrado nas palavras do relato das Escrituras, encontramos a chave. O Senhor Deus trouxe-os a Adão para ver. Gênesis 2:19. A palavra traduzida como ver, que descreve o evento de Adão vendo os animais, é a palavra hebraica ra'ar. Esta palavra hebraica pode se perder na tradução como um verbo simples, ver, mas Adão estava vendo mais profundamente do que o olho natural normalmente vê. Temos que entender que Adão andou com Deus e viu o Pai. No frescor do jardim, o Pai andaria com Adão. Na queda de Adão e Eva, o Pai é pego andando no frescor do dia,
clamando por sua criação. E eles ouviram o som do Senhor Deus andando no jardim no frescor do dia. E Adão e sua esposa se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então o Senhor Deus chamou Adão e disse: Onde estás? Gênesis 3, do 8 ao 9. Adão e Eva tiveram a habilidade de ver o Deus invisível. Talvez a visão de Adão não fosse a mesma a que a maioria de nós está acostumada. Atrevo-me a dizer que Adão era capaz de ver a natureza invisível de todos os seres vivos. Ao pronunciar o nome de cada criatura, ele articulou sua percepção de suas qualidades invisíveis. Adão pôde penetrar nas profundezas dos seus muitos, simplesmente observando superficialmente. Essa qualidade distinta deu a ele a capacidade única de nomear o reino animal. Ele podia ver o âmago da criação e perceber o que cada criatura foi feita para se tornar. Sei que alguns de vocês que estão lendo isso podem ter imaginado em algum momento de sua infância como seria ver através das paredes. Adão tinha algo muito maior. Ele podia ver a natureza invisível do mundo ao seu redor. Este instinto é a essência invisível de algo conhecido apenas pelo Deus Criador. Mas quando Deus convidou Adão para ver os animais, ele os via com a mesma perspectiva com que Deus os vê. Subtítulo: A Casa do Vidente. Ver. Na época em que Israel estava sendo estabelecido por Deus como uma grande nação, algo único estava acontecendo. Os videntes estavam se tornando parte integrante da sociedade. Anteriormente em Israel, se alguém fosse perguntar a Deus, eles diriam: venham, vamos ao vidente, porque o profeta de hoje costumava ser chamado de vidente. Veja 1 Samuel 9:9. Os videntes compartilhavam coisas com as pessoas da época. Talvez eles compartilhassem os mistérios de Deus. Nós sabemos com certeza que eles compartilharam os segredos do que o futuro reservava. Parecia ser comum que, ao visitar o vidente, alguém trouxesse um pouco de comida como uma espécie de oferta. Ver 1 Samuel 9:7. Os habitantes locais sabiam sobre o vidente, como evidenciado pelo fato de que o futuro rei Saul pergunta a alguns dos habitantes locais em sua jornada: o vidente está aqui? 1 Samuel 9:11. Eles parecem responder casualmente sobre seu paradeiro, enviando Saul em seu caminho para encontrar o vidente. Saul tropeça em um encontro divino com quem ele está procurando e pergunta a ele: por favor, diga-me onde está a casa do vidente? 1 Samuel 9:18. Então Samuel respondeu a Saul e disse: eu sou o vidente. Sobe diante de mim ao alto, porque hoje comerás comigo, e amanhã eu vou deixar você ir e vou dizer-lhe tudo o que está em seu coração. 1 Samuel 9:19. Subtítulo: Vidente. Verbo hebraico ra'ar, para ver, perceber, ter visão. Samuel foi um vidente da mais alta precisão. Ele poderia lhe contar os segredos do seu coração, as coisas que ninguém mais sabia. A visão dele era além do natural para as realidades invisíveis do coração. Assim como Adão podia ver as qualidades invisíveis de cada animal, Samuel, o vidente, teve visão para ver o que ninguém mais fazia. Saul não percebeu naquele dia, mas seu encontro casual com o vidente foi um encontro divino. O céu o estava convidando para a casa do vidente para ouvir os segredos que só Deus conhecia. Este mesmo convite chega até nós hoje. Deus nos convida a ver o mundo ao nosso redor, com olhos diferentes. Com isso em mente, eu convido a você a Segredos do Vidente. Subtítulo: Segredos do Vidente.
tornei uma missão pessoal descobrir as coisas secretas de Deus. O que descobri é que não apenas existem segredos que Deus está aguardando, mas parece que existem maneiras secretas de descobrir os segredos que Deus deseja falar. Segredos do Vidente é uma compilação de práticas e perspectivas que descobri que aumentam a frequência de encontros com videntes em minha vida. Alguns desses segredos são práticas bíblicas antigas, enquanto outros são conhecimentos bíblicos antigos. Cada um deles, quando observado, nos leva a um lugar de encontro que os antigos videntes considerariam sagrado. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos, e sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Atos 2, do 17 ao 18. Nos últimos dias haverá um incrível nível de sonhos e visões sem precedentes. Jovens e idosos experimentarão fenômenos videntes sobrenaturais. E o mundo testemunhará um derramamento global, onde pessoas de todas as nações, tribos e culturas estarão se perguntando sobre os encontros que estão tendo durante o sono e as visões que têm durante o dia. Antes que essa hora chegue, uma companhia de videntes e vozes proféticas surgirão com a capacidade de ajudar as pessoas a compreender o ministério desses eventos em suas vidas. Imagine uma comunidade de videntes que são capazes de dizer ao mundo o significado desses sonhos e encontros, muito parecido com José com Faraó ou Daniel com Nabucodonosor. Chegará um tempo em que os líderes mundiais procurarão pelo mundo alguém com respostas para os mistérios dos encontros que estão tendo. Os sonhadores buscarão a compreensão de seus sonhos ou das luzes sobrenaturais que os visitam à noite. Outros serão como Cornélio, que teve um encontro com um anjo enquanto orava e foi instruído a procurar um homem chamado Pedro. A instrução final do anjo a Cornélio sobre Pedro foi: ele vai lhe dizer o que você deve fazer. Atos 10, 6. Encontros como este serão algo que podemos esperar. E naquele momento, um grande grupo de videntes e profetas surgirão com a sabedoria e o presente para interpretar esses momentos para as pessoas em busca de respostas. Estes são tempos de momentos sobrenaturais, em que videntes maduros precisarão estar prontamente disponíveis, porque o cenário mundial estará armado para seu envolvimento. Estou escrevendo isso com a intenção de preparar o caminho para uma geração de videntes e profetas altamente qualificados e totalmente engajados que praticam um estilo de vida de buscar a presença de Deus com olhos para ver, ouvidos para ouvir e corações inteiramente comprometidos em compreender a maravilha dos caminhos de Deus. Quando essas perspectivas e práticas são observadas, acredito que isso criará um ambiente em nossa própria vida que nos permitirá experimentar momentos dividentes que revelam a atividade do céu ao nosso redor.